Ô, Gustavo, claro que a gente está numa temporada de resultados, né? E muito do que a gente tem visto do quarto trimestre do ano passado é também uma pressão um pouco maior desse cenário macro, né? Seja da desaceleração da economia, seja do aumento da taxa de juros. Do que você tem visto até agora, o que acaba pressionando mais o resultado das empresas e mais? O que as empresas mais têm colocado ali como ponto de atenção ao longo de 2025, na questão de guidance, na questão de algumas revisões do que pode ser o ano de 2025? As revisões são menores, estão para resultados piores ao longo do ano, tanto as empresas quanto os analistas. Se a gente pegar a maior parte das recomendações que foram refeitas ao longo de janeiro, eram de venda, eram revisões para baixo, ou puxando de compra para neutro, ou de neutro para venda. Todo mundo colocando novas condições macroeconômicas que são mais restritivas para as empresas desempenharem suas funções de seus determinados setores. Mas tem boas notícias também, acho que é um bom ponto reequilibrar essa balança. Você vê, por exemplo, hoje, indo do macro para o micro, hoje a Abrace fala que espera um crescimento na casa de 1,4% nas vendas de shoppings esse ano, um pouquinho a mais do que 200 bilhões de reais. É desaceleração? De 1,9 para 1,4. Mas a gente já teve o resultado da Multiplan, que mostrou que as vendas dos seus lojistas cresceu 10%. Então veja que tem bons exemplos que acabam superando um pouco a tendência macro. Você tem diferença entre os lojistas de shopping, você tem diferença entre as grandes marcas, por isso que é importante acompanhar também o micro e não simplesmente o que está acontecendo no macro, senão você deixa passar boas oportunidades. O Itaú, por exemplo, a CNC falou da população brasileira endividada, da inadimplência muito alta, mais de 29% de alguma conta atrasada. O Itaú mostrou uma queda de inadimplência do terceiro trimestre para o quarto trimestre. O Itaú, tudo bem, botou guidance mais baixo em termos de crescimento de carteira de crédito, em termos de crescimento de desempenho do seu próprio resultado, como um todo em outras operações, mas é um banco que continua chamando a atenção, mais de 22% de ROI, dividendo pago para o seu acionista na casa dos 10%, uma empresa que há anos tem esse mesmo resultado positivo com um crescimento dentro do guidance projetado. Isso um banco do tamanho que tem, com a história que tem, não é que eles são uma fintech chegando, crescendo com tudo, disrupção, não, é um banco que identifica as grandes tendências e sabe se adaptar rapidamente a elas. Ô Gustavo, você falou do guidance do Itaú? Não trabalho lá. Eu conversei também com outros bancos e outras empresas que revisaram o guidance até para menor. É estratégia das empresas também, né? Para bater a meta, baixa um pouquinho e aí fica mais fácil. Ou tá meio equivocada essa percepção? Ajuda, claro, mas tem que ser realista e identificar que tem essa tendência pela frente por vir. Não sei quais são as negociações por trás, mas os bancos eles estão conversando com muitas empresas, ele tem as bases de dados deles, ele sabe, será que já não está diminuindo o interesse das empresas em contratação de crédito? Será que as pessoas já não estão contratando menos crédito para menos financiamentos, já com essas taxas de juros? Ou no caso da Multiplan, será que não tem menos lojas querendo entrar nos meus shoppings, que nem existia há 2 anos atrás? Então, cada um acaba tendo as suas métricas internas que eles não divulgam a público, que já são uma ótima forma deles identificarem se o 2025 vem para cima, se o 2025 vem para baixo, e isso é o que eles repassam. Muitas empresas pegam a média da confiança do consumidor do último semestre para verificar se o consumidor deve ser positivo ou negativo para eles. E no finalzinho até deu uma leve queda, né?